Bom dia, meninos, tudo bem? Vamos hoje então começar a nossa aula sobre serviços de atenção à saúde e vocês vão perceber que todas as aulas que a gente está trabalhando, elas se conectam de alguma maneira por meio dos seus conceitos, por meio do próprio processo histórico de inserção a direitos e deveres do ser humano enquanto usuário de um serviço de saúde, de um equipamento de saúde. Então, na aula passada a gente discutiu a história natural da doença, né? Falamos sobre prevenção primária, secundária, terciária, quartária. E falamos também sobre como que a doença se desenvolve no corpo do ser humano, né? Que é uma das partes do trabalho que vocês devem estar desenvolvendo, né? Escolher uma doença e falar sobre ela. Hoje a gente vai falar sobre os serviços de atenção à saúde, né? Principalmente quando a gente fala de primária. Então, a nossa aula de hoje, ela vai se dividir em duas partes. Hoje, dia 31, a gente vai discutir a Unidade Básica de Saúde, que a gente também conhece como UBS, ou popularmente falando, postinho. E na próxima aula, dia 15, né? 15/3, né? Não 15/31, 7/3, perdão. Na próxima aula, dia 7/3, nós vamos estar discutindo Estratégia Saúde da Família, que é um outro equipamento de saúde que está dentro do contexto de atenção primária, ok? Porque o nosso grande foco hoje é discutir exatamente quais são as ações de prevenção e promoção à saúde, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de um serviço de unidade básica de saúde, primeiro a gente precisa entender alguns conceitos. Então, o que é uma unidade básica de saúde? Quais as características desse hospital? E quem é referenciado para o hospital e o que é uma contrarreferência. Então, esses conceitos são importantíssimos para a gente entender como que eu encaminho um paciente da unidade básica para o hospital e como esse paciente pode sair do hospital e voltar para a atenção básica, certo? Então, vamos entender primeiro o que é uma unidade básica de saúde. Então, uma unidade básica de saúde é um equipamento de saúde, é um serviço de saúde que prioriza os atendimentos essenciais à vida do ser humano. Pode ser criança, desde o momento que ele nasce até o momento que ele entra na adolescência. Pode ser a saúde da mulher, desde o seu pré-natal, atenção ginecológica. Pode ser da saúde do adulto ou do idoso, quando ele vai lá na atenção básica, lá na unidade básica de saúde, fazer atendimento de prevenção a doenças parasitárias, infectocontagiosas, ou ele vai fazer o controle da sua diabetes, o controle da sua hipertensão, enfim. É um equipamento que prevê essas ações de acompanhamento do paciente. A gente tem também o serviço odontológico, né? Então, diante da demanda dos pacientes daquela região, nós temos o atendimento odontológico, né? E algo que é único desse país, atenção farmacológica. Os nossos pacientes têm acesso a medicamentos na atenção básica. Então, os medicamentos, prestem atenção no link que eu vou fazer agora. Os medicamentos que são preconizados pelas políticas nacionais de atenção à saúde, que foi a aula de 2 semanas atrás, que são as PNABs, esses medicamentos, uma vez preconizados pelo país ou pelos municípios, inseridos dentro dessas políticas, eles são oferecidos à população que necessita desses medicamentos. Deu para entender?
Ao longo dessa história toda de inserção do SUS, né, na atenção à saúde, como uma doutrina, né, que rege todo o atendimento ao indivíduo em todas as esferas de atenção primária, secundária e terciária, onde nós temos os princípios doutrinários do SUS, equidade, integralidade, universalidade. Sempre é importante, quando a gente for estudando, a gente ir revendo, né, esses conceitos que a gente já viu. Então, diante disso, foram se identificando medicamentos que eram essenciais e medicamentos não essenciais, mas também tão importantes quanto. E diante desse contexto, os municípios foram distribuindo para a população que necessita esses medicamentos. Então, a gente tem desde vitamina para o recém-nascido, como a gente tem medicamento para o paciente que tem tuberculose e HIV. Então, percebam que a gente tem aí, desde a vitamina para o recém-nascido até um tratamento, né, poliquimioterápico, que é o que a gente oferece para o paciente com tuberculose, para o paciente com HIV, a gente tem uma série de medicamentos inseridos. Da pomada ginecológica que a mulher usa, e o marido também, e o homem também, quando tem uma infecção ginecológica. As vacinas todas que a gente ainda vai discutir hoje. Preservativo, tanto masculino quanto feminino, né? Medicamentos para diabetes, medicamentos para hipertenso, medicamentos para dermatite de fralda, que é a assadura que a criança tem, os anti-inflamatórios, os analgésicos. Então, esses medicamentos são ofertados gratuitamente para a população mediante o cadastro que ele faz na unidade básica que ele é referido. E já é sabido, e a gente já falou muitas vezes disso, que uma atenção básica bem realizada, gente, ele consegue atender o paciente em 80% dos casos. Então, quando eu, município, quando eu, estado, quando eu, país, privilegio ações que promovam e previnam doenças ao ser humano, eu tenho um gasto orçamentário muito menor e eu tenho uma qualidade de vida muito maior. Então, é muito melhor que a gente tenha uma atenção que faça prevenção de dengue, por exemplo, do que trate um paciente com dengue na minha UTI com dengue hemorrágica. Entendam a diferença desses dois cenários, né? Eu estou atendendo um paciente na atenção básica, onde eu oriento saneamento básico, onde eu vou na casa e oriento que não deve acumular água, blá, 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 que a gente já discutiu várias vezes. E eu estou na UTI com um paciente com dengue hemorrágica com um prognóstico muito ruim. Então, entendam a diferença. Onde eu gasto mais? Onde meu paciente tem maior risco de morte? Né? Não tem comparação. Então, se nós conseguirmos, que a gente ainda não conseguiu, educar a nossa população sobre a importância de ações preventivas e promocionais da saúde, vocês podem ter certeza que ao longo dos anos a gente vai ter uma incidência muito menor de doença. Hoje, né, quando a gente fala para as pessoas, né, nessa pandemia, ficarem em casa, é uma ação de prevenção. Não saiam de casa para vocês não serem acometidos pela doença, né, para não serem contaminados, certo? As pessoas estão seguindo a orientação? Ainda muito pouco. O que está acontecendo? A disseminação da doença. Ok. Nós teremos leitos para atender todos esses pacientes, uma vez que a doença tem uma manifestação clínica muito mais intensa no corpo de um idoso por conta de toda a estrutura fisiológica dele. Nós vamos ter leitos de UTI para todo mundo? Nós vamos ter respirador mecânico para todo mundo? Se nos países de primeiro mundo não se teve condições de atender, vocês imaginem o Brasil.
Então entendam, o que é mais barato? O que é mais funcional? Não é seguir as orientações de prevenção do que se expor e depois ter que tratar uma doença que não é só de corona, gente, mas tem muitas doenças que a gente não tem recurso para ofertar para esse munícipe. Então é disso que a gente está falando, né? Desses movimentos antivacinais que aconteceram ao longo da história, que a gente também já discutiu, onde era muito mais fácil prevenir um sarampo com a vacina, a poliomielite com a vacina, do que depois reabilitar esse cara que se contaminou, que vai ter uma sequela pro resto da vida, principalmente quando a gente fala de poliomielite. Sarampo era uma doença erradicada no nosso país. Sífilis era uma doença erradicada no nosso país. Já comentei com vocês que na minha formação a gente via sífilis em livro e hoje a gente vê ao vivo em massa. Entendem a diferença? Muito bem. Então, dentro desse contexto de unidade básica de saúde, a gente tem apoio matricial, né? O que vem a ser apoio matricial? Apoio matricial é uma retaguarda de especialistas, de profissionais, né? Dentro da categoria dos multiprofissionais. Então, eu tenho vários, psicólogo, veterinário, eu tenho terapeuta ocupacional, que tem como objetivo assegurar a atenção aos problemas de saúde dos nossos usuários. Vamos entender agora usuários como aqueles pacientes que frequentam serviços de saúde, ok? Serviços ou equipamentos de saúde. Então, são esses profissionais que atuam no apoio matricial que promovem a retaguarda assistencial, tanto técnico quanto pedagógico, às equipes de referência. Então, por exemplo, eu tenho lá na minha unidade básica uma equipe e lá nesse meu serviço chegou um caso de um paciente com esquizofrenia, com importante sofrimento mental, com uma repercussão importante em todo o contexto familiar, e a equipe não se sente segura para atender esse paciente na sua totalidade. Acionamos o apoio matricial. O apoio matricial ele pode ir até a unidade, fortalecer a equipe enquanto suporte técnico e pedagógico de como atender este paciente. Certo? Então, é um apoio importantíssimo no quesito qualidade de atendimento e o olhar para o paciente no seu todo, né? Então, apoio matricial é muito importante para a qualidade do atendimento nos serviços de saúde, de atenção básica, ok? Então, vamos ver um pouquinho como se caracteriza a atenção básica. Então, um conjunto de ações, tanto no indivíduo quanto no coletivo. Então, não é somente o indivíduo que eu olho, mas eu também olho para a família e para todo o contexto, né? Abrange promoção e proteção à saúde, prevenção de agravos, faz diagnóstico de alterações, tenho condições de fazer diagnóstico, propõe o tratamento, certo? Promovo reabilitação muitas vezes, reduzo danos e faço manutenção da saúde. Então, é um serviço que me permite várias ações, tanto para o indivíduo quanto para o coletivo. Tem o objetivo também de desenvolver uma atenção integral, gente. Integral. Tanto na questão de saúde desse indivíduo, quanto na autonomia da pessoa, né? Então, é importante que a gente, muitas vezes, empodere o indivíduo em relação ao autocuidado, né? Então, exemplo, eu tenho um paciente diabético que precisa ser educado à autoaplicação da insulina em casa. Ele não precisa vir na unidade básica todos os dias. Ele pode muito bem fazer essa aplicação, mas eu tenho que dar autonomia para esse paciente fazer isso. Entendem? Então, eu oriento, eu ensino, eu educo esse paciente a como se cuidar. E aí ele faz essa autoaplicação na casa dele. Eu evito que esse paciente vá até a atenção básica todos os dias, até porque existe sábado, domingo e feriado, né? Então eu preciso, nesse momento agora, que a gente está com as unidades básicas fechadas, como que esse paciente estaria fazendo se eu não tivesse educado ele antes? Se eu não tivesse dado autonomia para ele poder se cuidar? Então, o melhor serviço, o melhor profissional
é aquele que empodera o seu paciente, o seu usuário, ao autocuidado. É aquele veterinário que empodera o tutor daquele animal para o cuidado. Eu não posso deter o conhecimento e as manobras, todas de intervenção. É claro que tem algumas que são específicas do profissional. Mas o que eu posso empoderar o outro, isso é a grande magia da educação em saúde. A gente capacita aquela pessoa para se cuidar e para cuidar também do outro. Porque nem sempre é o paciente que vai se cuidar, é alguém da família. E quando a gente capacita essas pessoas, a gente dá autonomia para elas, ok? Então vamos ver como que funciona a estrutura, né, de atenção básica. Então a gente tem aí a equipe trabalhando numa média de 40 horas por semana, 5 dias, né, nos 12 meses do ano. Os horários podem ser alternativos, então você pode ter equipe que começa às 7 e vai até a 1, equipe que começa a 1 e vai até às 5, ou pode ir até às 19, né? Existem unidades básicas, dependendo do território, que já funcionam até às 19 horas, por falta de outros equipamentos na região. Então, o município prefere deixar essa unidade básica aberta até às 19 do que ter um outro serviço de retaguarda, né? Vamos esquecer essa estratégia nesse momento e a gente vai trabalhar só com equipe de atenção básica, que é essa aqui, certo? Então, cada equipe de atenção básica trabalha com uma população adstrita de mais ou menos 2.000 a 3.500 pessoas, e vocês vão entender o que eu estou falando depois no mapa que eu montei para vocês, que se localizam dentro do seu território de abrangência, certo? Podemos trabalhar, né, dentro de algumas realidades com a ajuda da comunidade, né, de acordo com população vulnerável que a gente tenha dentro dos municípios ou dos territórios, certo? Basicamente, a gente tem aí um poder de resolução dessa equipe, né, quando a gente fala de atenção básica. Eu tenho que ter profissional de atenção bucal, né, que é a saúde bucal. Perdoe, acabei riscando uma coisa que era só para frisar. Mas eu tenho uma borracha e eu consigo apagar. Muito bem. Tô me sentindo com esse negócio aqui, gente. E, de novo, eu vou apagar a estratégia, que é a nossa aula da próxima semana. E a gente tem que entender que dentro de cada população adstrita, então a gente vai ter aí uma equipe de atenção básica para atender mais ou menos de 2.000 a 3.500 pessoas, certo? Então, a composição mínima dessa equipe é médico, né? E um médico que tenha formação em atendimento de família, comunidade, população, né? Que hoje a gente falaria que é o médico de saúde coletiva, de atenção básica, um enfermeiro, né? De preferência também formado em saúde da família, um auxiliar ou técnico de enfermagem, certo? E aí a gente também tem dentro desse serviço os profissionais de saúde bucal, que são os dentistas e os auxiliares de dentista ou técnico, certo? Então, basicamente, é essa a estrutura, uma estrutura enxuta de equipe, enquanto a gente pensa em número, certo? Então, nós temos aqui, pensando no cenário brasileiro, com diversas culturas e estruturas físicas de município, várias possibilidades de oferta dessa atenção básica. Então, a gente tem aqui, quando a gente pensa em regiões ribeirinhas, né, a equipe de saúde de atenção ribeirinha. Quando a gente pensa nas áreas que são mais, como por exemplo a Amazônia, né, que tem uma grande rede fluvial, a gente pensa nas equipes fluviais. Mas também nas grandes capitais,
onde a gente tem um número de população gigante e que muitas vezes não tem acesso à atenção básica física, nós temos a equipe de consultório de rua, que isso é muito comum em São Paulo. Hoje menos com esse governo, mas nós já tivemos muito mais. Então, o que é, né, esse consultório de rua? É uma estrutura de ônibus que leva a equipe, e dentro desse ônibus tem estrutura para atender os moradores, as pessoas em situação de rua. Então tem consultório, tem material, tem um consultório dentista lá dentro, onde eu coloco esta pessoa e levo essa pessoa para dentro dessa unidade e consigo atender ele ali. Porque eu sei que a minha unidade básica não se estende a esse morador de rua, a esse indivíduo em situação de rua. Porque quando ele chega na unidade básica, muitas vezes ele não é bem atendido. E ele nem vai, gente. Por que ele não vai? Porque ele sabe que ele vai ser destratado, né? Porque ele tem que ter um cadastro nessa unidade básica. E como que ele faz cadastro se ele não tem comprovante de endereço, né? Então, existe esse movimento desses consultórios itinerantes para fazer esse atendimento, certo? Um outro modelo que a gente tem é a equipe de atenção básica prisional. Então, a equipe, muitas unidades prisionais hoje já têm a sua equipe própria, mas não é uma realidade de todo o país. Então, são equipes onde você tem que ter uma equipe muito preparada para este cenário. Não é um cenário fácil, é um cenário de difícil trabalho pelo contexto de vida daquelas pessoas que estão inseridas naquele presídio. E trabalhar com ação de prevenção e promoção. Entendam o que eu vou dizer. Dentro de um contexto com baixíssima qualidade de vida, é muito difícil, né? Onde a alimentação é precária, o número de pessoas por metro quadrado é extremamente deficitário, né? Em termos de espaço, em termos de higiene, em termos de saúde mental, né? Então é muito difícil promover prevenção e promoção nesse contexto, né? É um dos grandes desafios hoje, tanto de repasse de verba para isso, quanto de equipe profissional para isso, certo? Então aqui a gente tem um modelo de atenção domiciliar, onde eu pego a minha equipe e vou muitas vezes até a casa do paciente para levar atendimento para ele. Isso é possível também na atenção básica, quando eu penso em unidade básica de saúde, porque isso é muito mais comum quando eu falo de estratégia saúde da família, que a gente vai discutir na próxima aula. Mas é muito possível que a gente consiga esse modelo a partir do momento que a equipe sai da unidade e vai até a casa do paciente, né? Aqui a gente tem um modelo mais voltado, né, para a região amazônica, né? Percebam a estrutura da casa, né? Onde essa população não consegue chegar. Então, eu equipo um barco, eu equipo um ônibus e levo o atendimento. É muito mais barato do que montar uma estrutura física. Então, eu monto uma estrutura itinerante, certo? Esses aqui são os elementos que eu preciso ter dentro de uma unidade básica de saúde, né? Então, sala de espera, e aí o dimensionamento é o que se prevê, mas não necessariamente é o que se tem. Muitas vezes você tem estruturas muito menores, né? Então, eu preciso ter uma recepção, uma sala de espera, consultório. A quantidade de consultório vai depender da quantidade de médicos que eu vou ter nessa unidade. Então, pelo menos um consultório para clínico geral e um para ginecologista eu preciso ter, né? Pensando em consultórios médicos. Mas também eu posso fazer consultório compartilhado, onde parte do dia eu vou atender pediatria, outra parte do dia eu vou atender mulher, outra parte do dia o enfermeiro vai fazer o atendimento. Então, você pode ter consultórios aí com diversas características. Isso vai depender do número de população que você vai atender, certo? Então, sala para procedimento. Esse procedimento pode ser curativo, né? Pode ser realização de pressão arterial. Consultório odontológico.
sala exclusiva para vacina, exclusiva. Eu não posso ter mais nada dentro dessa sala. Posso também ter uma sala só para curativo, se for o caso, e aí eu desmembro dessa sala de procedimento. Sala para reuniões é fundamental para a gente juntar a equipe e discutir caso de paciente. Quando a equipe matricial vem até uma unidade, eu consigo receber e fazer uma troca de conhecimento bacana nesse espaço. Copa ou cozinha para os funcionários, área de depósito, de materiais, sanitários para os funcionários e sanitário para os pacientes. Lembrando de sanitários que possam ser adaptados aos pacientes que têm condição especial de transporte, como cadeira de roda, barra de proteção e tudo mais. Bom, e aí então a gente vai entender um pouquinho como que é a divisão dessas unidades básicas no território de cada município. Então, observem aqui que aqui a gente tem o território de Sorocaba, né? E aqui eu tenho mais ou menos em cada região, sudoeste, noroeste, centro-oeste, leste, centro-sul e norte, as unidades básicas referentes a cada unidade. Esqueçam esses números, eles não fazem parte da nossa discussão agora, tá bom? Então, por exemplo, na Zona Norte nós temos essas unidades básicas: Abiteto, Laranjeira, Paineiro, Ulisses e Vitória Régia. No leste nós temos essas. Então entendam que essa divisão é a quantidade de unidade básica que a gente tem por região de Sorocaba. Então vejam bem, eu acho que eu já comentei sobre isso nas primeiras aulas, mas eu vou voltar a falar agora mostrando, para ficar mais fácil o entendimento. Então aqui, pensando em qualquer município, eu peguei Sorocaba, porque estamos em Sorocaba, pelo menos a universidade, não necessariamente todos os alunos. Mas nós temos aqui um mapa de Sorocaba, onde esse mapa mostra pra gente todas as regiões, norte, sul, leste e oeste, E aí dentro de toda essa região, as unidades básicas dentro de cada área, certo? Muito bem. Pensando que a unidade básica de saúde atende ações de prevenção e promoção, nós então temos todas essas unidades espalhadas pelo território municipal. Muito bem. Para cada conjunto de unidades básicas, certo? Para cada conjunto de serviços que atendem o indivíduo na promoção e na prevenção, eu vou ter pronto atendimento espalhados por todo o município, certo? Então, determinado conjunto de bairros ou de unidades básicas respondem para esta unidade de pronto atendimento. Então, esses bairros vizinhos, exemplo, Eu vou pegar aqui um exemplo que a gente tem na região leste, que é a UPA do Éden, por exemplo. Então, a gente tem aqui, na UPA do Éden, o bairro Cajuru e Éden, que é como se fosse uma cidade à parte, toda referenciada para esse pronto atendimento. Quando a gente fala da UPH Zona Leste, a gente fala que todas essas unidades de Brigadeiro Tobias, Cajuru, Sabiá, porque hoje o Éden tem uma unidade deles, Aparecidinha, utilizam a unidade da UPH da Zona Leste. Então, entendam, nós temos que ter um conjunto de unidades básicas que façam referência para uma unidade de pronto atendimento. Porque na unidade de pronto atendimento eu vou atender o paciente numa situação de urgência. Nós discutimos isso na nossa primeira aula. E, centralizado no meu município, eu tenho um pronto-socorro. Onde, nesse pronto-socorro, eu tenho uma estrutura de serviço diferente, onde eu consiga atender esse usuário, esse paciente, numa complexidade maior, ok? Onde eu tenho tecnologia
dura, com maior abrangência de diagnóstico, certo? Onde eu tenho métodos laboratoriais de sorologia muito maior para fazer diagnóstico também, certo? Só que eu tenho um pronto-socorro para atender todo o meu município. E aí, no caso de Sorocaba, como a gente já discutiu, a gente tem hoje o pronto-socorro de trauma, que é o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, e também tem o pronto-socorro municipal, que é a Santa Casa de Sorocaba, que tem como referência atendimento clínico, certo? Então, compactando um pouco a nossa conversa de hoje, nós temos, então, a unidade básica de saúde, que tem capacidade para atender toda a família, não só um indivíduo, mas toda a família. Quando eu não resolvo o problema deste paciente nessa esfera de cuidado, eu encaminho ele para o hospital, que é nível secundário. No hospital, esse paciente vai ter todo o atendimento e depois, se eu precisar reabilitar esse paciente de acordo com o agravo de saúde que ele apresentou, eu tenho um nível terciário, que pode ser um hospital de reabilitação, uma unidade de reabilitação, certo? Então, pegando os exemplos que a gente discutia nas primeiras aulas, eu tenho um paciente que foi na atenção básica, descobriu, por exemplo, um câncer, foi para o hospital, nível secundário, fez uma cirurgia de extração, por exemplo, do membro inferior esquerdo, por conta de um tumor ósseo. E depois eu preciso reabilitar esse indivíduo, tanto no começo talvez com cadeira de roda, mas também com uma prótese. Então eu vou reabilitar. E nada impede que este paciente que eu reabilitei volte para a unidade básica para continuar tendo ações de prevenção e promoção para outros agravos. Então entendam que os níveis de atendimento se conversam o tempo todo. Isso é referência e contra-referência, meninos, que foi o nosso segundo slide. Então, eu tenho um paciente aqui e eu quero referenciá-lo para o hospital. Então, eu faço a referência. Mas meu paciente saiu do hospital e eu quero contra-referenciar ele para a unidade básica. Da mesma maneira, referencio do hospital para a reabilitação e contra-referencio para o hospital. Da mesma maneira que eu posso referenciar esse paciente da atenção terciária para a unidade básica, certo? Então, é um paciente que teve amputação, já estou reabilitando ele neste nível e agora eu quero referenciá-lo para a atenção básica com o objetivo aí de um atendimento, um acompanhamento desse paciente enquanto hipertenso. Então, ele vai ser referenciado para a atenção básica novamente, certo? Então, nesse contexto, a gente tem de maneira muito clara as ações de promoção e proteção, prevenção, onde, quando eu penso em promoção, eu penso em qualidade de vida totalmente. Então, saneamento básico, educação em saúde, alimentação adequada, prática de atividade física. E quando eu penso em proteção, eu penso, quando a gente fala de imunização, em todas as vacinas que a gente tem acesso na atenção básica, neste momento, a vacina contra influenza, Então, neste momento, orientar os nossos idosos a se vacinarem, os profissionais de saúde. Nesse momento é importante, a gente teve o Ministério antecipando o calendário vacinal para permitir um quadro de imunização maior para esses idosos que são população de risco nesse momento para a doença do Covid-19. E os equipamentos de proteção individual também são importantes, Também fazem proteção específica. Também estão dentro da proteção, também estão dentro da prevenção. Então entendam, quando eu profissional veterinário, eu profissional de enfermagem, eu profissional médico, vou atender um paciente, eu necessito me equiparar, me proteger com esses equipamentos para que eu não tenha, para que eu diminua o risco de exposição a algum agente causal de alguma doença infectocontagiosa. Então,
Essas são ações fundamentais para que o profissional de saúde, entendendo esse profissional em todas as suas possibilidades de esfera de atendimento, possa realizar um atendimento de maneira adequada ao paciente. Ok? Para que, dentro dessa atenção, a gente consiga fazer ações de educação à população, atividade física, atendimento direcionado, odontológico, atendimento à mulher, que eu possa atender esse indivíduo em toda a sua complexidade de atendimento. Ok? E na próxima aula, a gente vai discutir sobre as diferenças de uma unidade básica de saúde e uma estratégia de saúde da família. Estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que tenha ficado nessa nossa conversa. A gente pode tirar dúvida pelo fórum, a gente pode tirar dúvida pelo WhatsApp, da maneira que vocês ficarem mais confortáveis. Ok? Até semana que vem. Um abraço.